E aí pessoal, tudo bem? Carlos Filho falando. Bom, hoje eu vou entrar num tema que é um pouco, não é muito discutido no mundo do colecionismo, né? E quando se é, existem mil verdades e mil mentiras, né? Que é como eu devo armazenar as minhas camisas de futebol. Acreditem, eu já testei todos os jeitos possíveis, já segui o conselho de todo mundo e não existe uma verdade única. Existe sim um cuidado que você precisa ter. Então existe aquela mística que a camisa precisa respirar. Precisa estar dentro de um plástico. Não, não precisa necessariamente. Vejam só, depois que eu me casei, há quase 4 anos atrás, todas as minhas camisas ficavam dobradas nessas caixas aqui, ó. Hoje elas estão com uma finalidade diferente, porque eu comprei esse guarda-roupa agora. Então vou colocar umas fotos aí do como minhas camisas estavam e como elas estão hoje. Então vamos lá. As camisas ficando em gavetas ou nessas caixas aqui, elas precisam ser de vez em quando tiradas, elas precisam ser muito de vez em quando, elas não precisam pegar sol, a não ser que você more numa casa onde tenha problemas de mofo, uma casa úmida, onde ela não bate sol direito. Fora isso, você só tira, deixa ela um dia inteiro fora, só para o tecido respirar. Ah, mas amarelou. Beleza, dá para tirar o amarelo da camisa. Depois vou fazer um outro vídeo de como lavar as camisas de futebol. Então, por 4 anos quase eu fiquei com as camisas nessas caixas e não aconteceu nada com elas. O único problema é que, dependendo da camisa, elas marcam. Então, quando eu tenho um tecido muito, principalmente aqueles tecidos dos anos 80, que ele é parecido com algodão, mas é uma polioviscose, eles ficando muito tempo dobrados, ele marca. Então, quando você tira a camisa da caixa, ela tá toda amarrotada, toda dobrada. E é como se você tivesse que passar ferro para poder tirar a marcação. Ah, eu posso passar ferro? Pode. O que eu faço quando acontecia isso? Eu colocava o ferro na temperatura de seda ou de poliéster, dependendo do ferro, que é a temperatura mais fria. E coloco um pano de prato por cima e venho com o ferro devagarzinho, só para dar aquela aquecida e o tecido ser desmarcado. Então não tem segredo. Agora, nesse meu guarda-roupa, o que eu estou fazendo? Eu coloquei as minhas camisas do São Paulo, especificamente, todas penduradas em cabides, e o resto todas dobradas. Então, em um dos lados vai ficar camisa de outros times dobradas e camisa do São Paulo penduradas. Tem algum problema ficarem dobradas? Não. Dentro do guarda-roupa não tem problema nenhum. Posso manter no saco? Em algumas camisas ainda tenho elas no saco. Pode, não tem problema nenhum também. Tá? Qual é o problema de se deixar a camisa pendurada no cabide? O cabide. O que pode acontecer? Geralmente é aconselhável se usar cabides de madeira, porque o cabide de madeira ele tem estrutura mais larga e a ombreira dele, né, ela é mais caída do que os cabides convencionais. Então ele evita que essa parte aqui fique marcada. Só. De resto, pode usar. Outro exemplo, esse meu guarda-roupa, a profundidade dele é muito pequena. Então não é qualquer cabide que eu consigo colocar aqui. Se eu usar o cabide de madeira, que ele é mais largo, eu não consigo fechar, porque a porta é de correr, eu não consigo fechar, tem que comprar um cabide menor. É mais difícil de achar? É mais difícil de achar, mas eu tenho que ter. Tanto que eu não terminei de pendurar minhas camisas ainda, do São Paulo, porque eu não achei cabide suficiente do mesmo tamanho para poder
usar, tá? Ah, mas existe colecionador que usa plástico, aqueles plásticos que revestem, né, o cabide. Então, vou pôr uma foto aqui de um exemplo de um plástico para cabide. Pode colocar? Pode. Vai conservar? Não existe um estudo que fale a camisa dentro de um plástico pendurada vai ficar mais conservada do que uma camisa fora do plástico pendurada também. Não existe. Ambas podem amarelar. E ó, eu já tive camisa amarelada dentro de plástico. O que faz o amarelamento? Às vezes você é guardar a camisa suja, né? Você usou ela, mesmo que não tenha transpirado, mas você dobrou e guardou de novo dentro do plástico. A camisa já estava suja por natureza, mesmo que você não tenha usado. E o condicionamento, ou seja, estar num ambiente onde a umidade ela é muito grande, é muito forte, a residência não bate sol. Então isso pode vir a ter manchas nas camisas. Então, gente, não tem segredo nenhum. Tá? Não existe uma verdade. Ah, um amigo meu que é foda no colecionismo disse que eu tenho que guardar tudo no plástico. Não é uma verdade verdadeira essa. Não é uma verdade que seja real. Ah, um amigo meu falou que se pendurar estraga o tecido da camisa. Não, não estraga, não existe. O segredo de tudo é você, colecionador, ter a ciência de que você é responsável por fazer os cuidados das camisas. Você pode. Eu deixei as minhas camisas dobradas durante 4 anos dentro de caixas, essas caixas aqui, que são pequenas, não são grandes. E elas todas estão super bem conservadas. Ah, teve algumas marcaram no silk, marcou. Mas por quê? Porque eu não tive o cuidado, né? Depois que eu passei a ter o cuidado, aí sim. Ah, mas tem que dobrar do avesso? Pouco importa, não existe diferença. Tem gente que em algumas camisas e dentro de algumas caixas eu cheguei a colocar todas elas dobradas dentro de cada plástico. Peguei plásticos, esses plásticos tipo de fichário, né, que você põe papel. Eu comprei o plástico que vem em camisa nova quando você compra e coloquei uma por uma individualmente e coloquei dentro da caixa. Isso não significa que ela ficou melhor ou pior condicionada do que estava antes. Só tive um cuidado redobrado. Qual é o trabalho que eu tenho? Na hora que eu vou abrir para poder respirar, eu tenho que tirar todas de dentro do plástico. Entendeu? Esse é o único problema. Então, pessoal, ó, não existe forma errada ou certa de condicionamento das camisas. O que existe é você saber cuidar delas. Saiba que, se deixar pendurado, use o cabide apropriado. Quer deixar pendurado com plástico por cima? Legal, mas você vai ter que tirar o plástico para poder depois fazer a camisa respirar. Está sem o plástico? Só deixa a porta do guarda-roupa aberta para poder dar uma respirada. Está dobrada numa gaveta, de vez em quando você tira, dá uma sacudida na camiseta, deixa ela esticadinha, coloca lá numa bancada ou num cabide mesmo e pendura no varal para poder pegar sol. E aí vai, tá? Suas camisas vão durar mais e o amarelamento vai evitar. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.